Meus queridos, hoje nós vamos conversar com o chefe de cozinha de uma das modalidades que eu mais gosto, a cozinha italiana. E ele é Nicolas Calejas, do restaurante Maialine. Já já nós voltamos e vocês vão saber um pouquinho mais. Nicolas, que alegria a sua presença aqui conosco para contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Muito obrigado pelo convite, Antônia. É sempre um prazer estar com você. Conta pra gente como é que surgiu a tua paixão pela gastronomia. Uma história longa. Na verdade, desde a infância, eu tenho algumas memórias de estar mexendo na cozinha. Às vezes ajudando minha mãe, minha avó. E uma das memórias mais antigas é com a minha irmã, já inventando arte, né? E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo isso, então ajudava bastante no jantar em casa, ia sempre tentando mexer um pouco mais ali. Meu pai cozinhava bastante em casa. E aí então depois que eu saí da escola, eu decidi que eu queria seguir nesse ramo, né, da parte de gastronomia e restaurante. Então primeiro eu me formei em hotelaria. Enquanto fazia esse curso de hotelaria, eu fui fazer um curso de cozinha desses mais amadores. Lá eu conheci um venezuelano, ele era chefe de cozinha já, ele estava fazendo um curso só para reviver um pouco as técnicas, né? E eu comecei a trabalhar com ele, então a gente fazia um pouco de cozinha venezuelana misturada com asiática. Fiquei um ano trabalhando com ele, me formei em hotelaria, aí eu fui fazer um curso de cozinha mais profissionalizante. E aí depois disso eu comecei a trabalhar um pouco em São Paulo. Nesse meio tempo também eu acabei me formando como sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo. Não sabia. E fui trabalhar em alguns lugares interessantes em São Paulo, algumas pessoas que hoje estão bastante na mídia. E em 2012 eu fui parar na Itália. Então eu primeiro fui fazer um curso de cozinha italiana numa escola que chama Alma, que fica perto de Parma. E aí depois eu fui fazer um estágio num restaurante que chama Antica Corte Pallavicina, que fica numa cidade que chama Polesine Parmense, uma cidade de 1.900 habitantes. E é um hotel e restaurante que faz parte do Guia Relais Chateau. Então, na verdade, o restaurante ele é dentro de um castelo. Uau! E aí lá é uma região muito famosa pelos embutidos, né? Pelos embutidos, pelos queijos. E daí, então, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei mais um pouco aqui em Campinas já. Saí de São Paulo, voltei para Campinas. E aí, então, eu tive a ideia de abrir o Maialine. E desde 2015 eu estou com o Maialine, então. E o Maialine, esse nome sugestivo, por que foi a escolha do Maialine? Exatamente indo nessa questão do que eu vivi lá e do que eu comi bastante lá, eu senti falta. Então, muito embutido diferente. Tem um embutido que os italianos chamam de o rei dos embutidos, que é o Colatello. E ele é feito só em algumas cidades, inclusive nessa cidade onde eu fiz estágio. E eles têm um tipo de negócio que eles chamam de salumeria, que é um negócio de gastronomia voltado para os embutidos e para os queijos. Então eu tentei trazer essa questão da salumeria para cá. E a maior parte dos embutidos, eles são feitos de porco, né? Sim. E aí porco em italiano é maiale, para não ser tão assim maiale, né? A gente chama de maialine, que é um pouco mais carinhoso e na verdade significa leitões. Uhum. Então é até um pouco cruel, né, o nome do restaurante ser aquilo que a gente vai comer, mas ele tem bastante conexão com aquilo que a gente faz. Que é servir então bastante embutido, um pouco de queijo também e trabalhar bastante essa cozinha da região que é a região da Emília-Romanha. Esse nome da Emília-Romana, essa região foi onde você ficou, é isso? Isso, eu morei primeiro em Colorno, que é uma cidade que está a 10 minutos de Parma de carro. Então, Parma é uma das cidades importantes da Emília-Romanha. E aí, então, depois eu fui fazer estágio em Polesine Parmense, que daí já é divisa com Lombardia. Então, o castelo está numa curva do Rio Pó. Então, do lado que a gente estava era a Emília-Romanha, do lado de cima era a Lombardia. E aí, então, a gente tenta, dentro do Maialine, trabalhar bastante essa questão do que é o conceito do lugar de maneira geral. O que eles comem, como eles comem, o que eles têm de produto. Lógico que a gente não tem tudo, a gente não tem acesso a tudo, mas a gente tem acesso a bastante coisa.
Então a gente tenta seguir dentro, lá no Maialine, bastante do que é tradicional, mas com uma roupagem um pouco mais moderna. Eu soube que para comemorar os 7 anos do restaurante Maialine, o drink do momento lá dentro é o Spritz, correto? Exatamente. Lá no Maialine a gente resolveu então estudar um pouco da história do Spritz. A gente descobriu que o Spritz ele surgiu meio que junto com a guerra, com a oportunidade de você fazer render um pouco mais a bebida, né? Então eles pegavam algum vinho, ou algum amaro, ou alguma outra coisa e alongavam ele com água gaseificada, né? E aí então, hoje em dia a gente tem muito forte a questão do Aperol Spritz, né? Que o Aperol é uma bebida mais amarga, então eles colocam lá o espumante, colocam água com gás. Lá no Maialine, para a gente dar uma diversificada e como faz parte do nosso jeito de trabalhar as coisas, a gente faz bastante coisa. Então a gente começou a fazer alguns licores, então a gente pega os licores que a gente faz lá e aí a gente transforma eles em spritz. E é uma delícia com as suas entradinhas, eu adoro aqueles queijos com aquela cebola adocicada, maravilhosa. O que é aquilo tudo? Você é criação tua? Na verdade, aquilo tudo é muito do que já existe na Itália de uma maneira mais feita para o nosso público, né? Então a gente tem bastante gente que é dessas, né, de sentar e pedir alguma coisa só para beliscar, com uma bebida mais refrescante, como é o spritz, né? Então a gente tem ali os pães que a gente faz na casa, a gente tem a marmelada de cebola roxa, a gente tem a jardineira, que é a nossa conserva. O pãozinho também vocês fazem lá. O pãozinho a gente Delicioso, faz. Nossa. A gente também tem aquele outro que é o gnocco frito, que é aquela massa de pão frita que fica parecendo um pastel de vento. Então isso é muito comum na Itália. Então eles pegam o gnocco ainda quente, rasgam, colocam o presunto dentro e comem. Então isso daí com uma taça de spritz é muito bom. Não precisa mais nada. Qual é o carro-chefe do Maialine hoje? O carro-chefe do Maialine é uma discussão difícil, porque para alguns é o manzifung, que é um prato, a gente deixa o cliente escolher o molho e a massa. Então o manzifung é um molho que ele leva cubos de mignon, tomate, abobrinha, um molho de cogumelos e ele também leva um pouco de azeite trufado. E aí a pessoa escolhe a massa. E a maior parte das pessoas acaba pegando com fettuccine, que a gente está bastante acostumado. E aí outro que sai muito também é o risoto de burrata. Ai, é uma delícia. Que é aquele queijo tradicional italiano, então a gente faz um risoto com molho de tomate, coloca com uma burrata por cima e serve tudo quente. Daí você vai comendo os dois juntos, o queijo vai derretendo, vai misturando no risoto, uma experiência bem interessante. Nicolas, qual é a diferença entre uma cantina italiana e o Maialine? Então, olha, a diferença da cantina e do Maialine é que a cantina é um restaurante um pouco mais familiar na Itália, geralmente gerido pela família e a família trabalha lá dentro também. Então, eles também estão envolvidos na sociedade e na cultura de uma maneira. O Maialine, ele tem uma questão um pouco mais de entretenimento também. A gente gosta bastante das pessoas que vão lá só para fazer um aperitivo, dividir a mesa ali, então comer as entradas, dividir e não necessariamente jantar. Então o Maialine ele tem um viés um pouco também de diversão, muito mais do que só um jantar formal, alguma coisa assim mais séria, né? Então a gente trabalha bastante isso. A gente tem a parte de pratos, onde você vai lá, senta 2 pessoas, um casal, dividem, pega cada um prato, fazem um jantar. A gente também tem essa possibilidade então de um grupo de amigos ir lá, pega uma tábua de embutidos, pega um spritz e fica ali a noite inteira comendo e conversando. Com a sua vivência na Itália, você implementou no cardápio o gnocco frito e nhoque alla romana, além dos embutidos. Como é que foi a aceitação e por quê? O gnocco frito é algo que é muito tradicional em algumas regiões da Itália. Ele tem outros nomes também, então eu conheço como gnocco frito, também chamo de torta frita, tem alguns outros nomes também, depende da cidade. E aí então, como tem essa questão bem forte dos embutidos, eu trouxe o gnocco frito então, que é uma massa de pão, que é meio que o pão do inverno. No inverno nem sempre você consegue fermentar um pão. Então ele é uma massa de pão que está ali na metade da fermentação e você vai fritar ela. Ela vai ficar oca, você vai rasgá-la com a mão e vai colocar um embutido dentro. Já o gnocchi alla romana, ele não é da região, ele existe lá também, mas é um pouco diferente. Ele vem um pouco mais do sul, da região de Roma, e a gente incorporou ele no cardápio porque mais ninguém fazia isso em Campinas. Então ele é um prato que até onde a gente sabe é exclusivo, às vezes alguém tenta colocar, mas não leva adiante. E ele é uma massa feita com semolina, né, que é um tipo de moagem do trigo.
faz uma massa com queijo, leite, cozinha, daí a gente corta em uns disquinhos, põe um queijo parmesão, gratina e a gente serve com uma carne desfiada. Então a gente pega o cordeiro, cozinha o cordeiro, desfia o cordeiro, puxa ele com molho de tomate, alho poró, lambrusco, faz essa carne. Então daí a gente coloca esses discos do nhoque gratinado, que é como os italianos comem, com essa carne. Mas se você for na Itália, você não vai encontrar isso lá. Isso não. é nosso. Olha. Porque no Brasil a gente tem muito essa questão da massa com a carne, né? Que lá na Itália não existe tanto. Então a gente deu uma adaptada para o nosso paladar, né? Para o paladar dos nossos clientes. Então a gente foi juntando algumas coisas. Bacana. Você, quando está em casa, o que é que você gosta de fazer? Qual o seu prato predileto? Difícil. Eu, quando estou em casa, eu não gosto de cozinhar. Tá? Na verdade, em casa eu gosto de dar uma descansada. Porque às vezes você acorda cedo, vai direto para o restaurante, passa o dia inteiro lá, sai à tarde para fazer alguma coisa e depois de noite volta. Então, por exemplo, hoje eu tenho que voltar para lá. A hora que eu cheguei em casa, eu quero ver a comida pronta. Mas daí em casa, quando a gente cozinha, eu gosto de inventar bastante. Então eu pego todos os temperos que tem lá, vejo o que tem de carne no dia, de produto fresco, vou fazendo umas misturas. Mas daí a Natália, que gosta de cozinhar também, é sempre um arroz, um feijão super gostoso, uma carninha, uma salada. Coisa do dia a dia. E em casa tem que ser do dia a dia, porque senão não tem como tentar manter a forma comendo igual a gente come no restaurante em casa. O seu trabalho é uma terapia para você? Muito pelo contrário, meu trabalho é um trabalho mesmo, eu preciso na terapia depois. E o que é que você faz na hora de lazer? Seu lazer, porque normalmente é assim, as outras profissões, qual é a sua terapia? Eu adoro cozinhar no fim de semana, fazer um churrasco com meus amigos, fazer um prato diferente. Lá em casa eu tenho como terapia, às vezes, cozinhar, mas daí é quando eu quero tentar alguma receita diferente, uma coisa nova. Eu e a Natália, a gente às vezes também gosta de ir no restaurante, a gente passa lá, fatia um pouco de embutido, pega uns queijos, vai para casa, abre uma garrafa de vinho e fica conversando também. Que delícia. Eu também estou tentando aprender a tocar violão de novo. Opa! Peguei um professor louco lá, então ele está tentando... E aí, então, eu tenho bastante dessa questão dessa cultura italiana forte, mas como eu sou brasileiro também, estou tentando entender um pouco do que é um pouco do nosso país, então estou tentando aprender a tocar violão de 7 cordas, que é um pouco mais difícil do que o tradicional, para tentar também olhar um pouco para aquilo que a gente tem dentro de casa, né? Porque às vezes a gente só olha para o que tem lá fora e esquece o que tem aqui dentro. Quais os países pelos quais você já foi conhecer? Itália, Portugal, quem mais? Holanda e Estados Unidos. Basicamente isso que eu me lembro. Daí, ultimamente, não tem dado muito tempo para viajar. Ainda mais agora, que chegou uma princesa na sua casa, que é a Nina. Exato. É uma riqueza. Foi uma decisão que a gente tomou durante a pandemia. Eu e a Natália falaram, vamos ter um filho. Veio bem antes do que a gente achou que ia vir. As amigas da Natália, não, demorei 6 meses, demorei 1 ano para engravidar. Aí deu 3 meses, a gente estava grávida, então foi uma surpresa. E tem sido uma surpresa muito gratificante, né? Você poder criar alguém, ensinar algumas coisas. Então a gente está aprendendo a ser pai e aprendendo a ter um negócio. Mas eu falo, eu teria 10 filhos, mas só um restaurante. Então vamos para o restaurante daqui e ver algumas imagens maravilhosas dos seus pratos. E as pessoas vão apreciar, eu tenho certeza que vão amar, assim como eu. Muito obrigada, Nicolas. Obrigado você. Obrigada, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscreva no nosso canal. Até a próxima semana.